Bom, escalação do Roger Machado. Desde já, deixa o like, inscreva-se no canal e bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Vou até levantar aqui, ó. Caiu. Seguinte, o que o Rogerzão da Massa tá preparando para agora, para esse confronto contra o Internacional? Vou começar daqui para cima. Aqui, ó, antes de trazer nomes, vamos trabalhar esquemas. O goleiro, ora, obviamente, Rafael. Lateral, zagueiro, lateral esquerdo, 2 volantes, um 10, um ponta esquerda, um ponta direita e um centroavante. Até aqui, beleza? Tranquilo, né? 4, 2, 3, 1. Parece simples, mas não. Por quê? Qual que é a ideia? O que está passando na cabecinha do Roger? E na visão dele é o melhor para o São Paulo, só que a gente vai rebater um pouquinho isso. Temos o goleiro, beleza. O lateral direito normalmente vai ser o Lucas Ramon. Até o Moreira treinou bem na lateral, mas o Lucas Ramon é o titular desse momento. Qual que é a ideia do Roger? O Roger, ele quer trabalhar com o Lucas Ramon, ele indo para o ataque e fazendo basicamente a ponta. Para quê? Para que este meio aqui vai ser o Cauli, porque o Cauli vai trabalhar mais para o meio, ou, em outros casos, o Bobadilla, que está lá com a seleção paraguaia e tudo mais. Esse jogador vai sempre mais cair para o meio, para abrir espaço para esse cara aqui ultrapassar. Os 2 zagueiros, beleza? Eu vou até já colocar aqui, ó. No time ideal vai ser Alan Franco e Sabino. Mas para amanhã, eu acho que não vai ser nem o Arboleda. Eu acho que vai ser o Tolói. Então vamos colocar aqui, ó. Tolói. A letrinha aqui maravilhosa. Tolói e Sabinão. Sabino é o nosso titular absoluto. Se você fala mal de Sabino, você não é bem-vindo aqui neste canal. Dupla de zaga, sem mistério, vai sair jogando, vai ajudar na construção de jogo. Aqui também, sem mistério, Lucas Ramon. Beleza? Até aqui, sossegado. Neste caso aqui, vamos de Wendel. O salário de atacante, o resenha da galera. O Wendel vai jogar na vaga do Enzo Dias. E aí, a gente vai ter que prestar atenção muito no Wendel. Por quê? Qual que vai ser a parada do Wendel aqui? Ele vai ajudar o Marquinhos Antônio e o Danielzinho na construção de jogo. Se de um lado o Lucas Ramon tem espaço para ir lá para frente, o Wendel vai fazer isso aqui, ó. Vai ir para o meio. Porque do outro lado vai ter o que vocês adoram, Ferreirinha. Eu errei, eu coloquei Perreirinha. Vocês entenderam, né? Ferreirinha. Ele vai jogar aqui, ó, rapaz. Ele que vai ser o ponto, ele que vai ser o ciscador da parada. Ele vai jogar aberto. Esse joga aberto. Esse vem pro meio. E aí, ó, esse aqui, vamos colocar o Cauli para esse jogo, tá? Mas vamos colocar aqui um parênteses, que também deve ser o Bobadilla. O Bobadilla tá lá com a seleção paraguaia e volta logo depois. Para esse jogo ele não joga. E aí o Cauli vai sempre cair mais para cá. O nosso querido camisa 10, vou até botar um coraçãozinho aqui. Vocês sabem que eu gosto bastante do Luciano. Preciso até colocar um vermelho, né? Mas já foi. Coraçãozinho no Luciano, ele vai ser o 10 desse time. Só que Alex, ele vai ser o articulador? É óbvio que não. Ó, vamos entender, ó. Luciano, de camisa 10, ó. Não dá pra Luciano ser organizador de jogada. Não dá pra você pensar e falar, o Luciano vai ser o meu Ganso, vai ser o meu Cueva. Saudades, inclusive, do Cueva. Não, o Luciano vai ser o cara, o ponta de lança. Presta atenção. Tô aprendendo com o professor Roger Machado aqui as nomenclaturas. O Luciano vai ir pra frente ao lado do Caleri, porque o Cauli vai pegar esse espaço. O Cauli, ele de meia direita, ele vai para o meio para poder organizar esse time, com o Luciano indo lá para frente com o Caleri. Então, na prática, é quase que um 2, 3, esse aqui, ó, junto, ó, 3, 2. Essa aqui é a baguncinha do Roger Machado. Mas tem problemas. E aí, Roger, a gente vai trabalhar com 2 situações. Primeiro, dá para melhorar isso aqui. Dá para deixar mais competitivo. Por quê? Olhem para mim aqui, eu vou deixar um tempinho para vocês. Vamos lá. Quem marca nesse time? Vamos lá, respondem para mim. Os comentários estão abertos aí.
Quem marca nesse time? Não tem ninguém para marcar. E a gente sabe que o time precisa também defender e atacar com a mesma qualidade. Então, Roger, vem comigo aqui, ó. Estivemos lá com o Roger lá no CT, conversamos. O Roger viu que com esse time aqui, ó, esse time aqui já dá uma melhorada, mas dá para ficar ainda melhor. Vamos lá. Rafael no gol, beleza. Rafael tranquilo, né? Sem nenhum problema. Vocês falaram que o Rafael é o goleiro nota 6, vocês estão de sacanagem. Um abraço para Rogério Barolo, que com certeza acompanha nossos vídeos. Aí aqui, ó, Lucas Ramon, sem mistério, tá? Beleza. Aqui, Wendel. Ah, Alex, você fala tanto do Enzo Dias. O Wendel precisa jogar, meu irmão. O Wendel precisa demonstrar serviço. O Wendel precisa colaborar. O Wendel precisa fazer alguma coisa. Não dá pra ganhar... Eu ia falar o salário dele, mas ó... É uma bala, hein? É uma bala. Talvez o que ele ganha no mês, tu não ganha no ano, pai. É muita coisa. Então ele precisa corresponder. Então acho que dá pra ele jogar nesse time. Aí aqui, pra esse jogo específico, vai Tolói. E aqui vai o Sabinaço, Sabinão, o Beckenbauer do Morumbi. Beleza? E aí agora que vem o pulo do gato. Vai me doer o coração. Tá? Não é fácil. Mas... como diria o filósofo Peter Parker, ou melhor, o filósofo Ben Parker, com grandes poderes vem com grandes responsabilidades. Então, Danielzinho, adoro você. Danielzinho, o cara low profile desse time, o cara que não gosta de rede social. Ele, inclusive, não deve ver o meu vídeo, porque ele é até contra o YouTube. Então, como ele não vai ver esse vídeo, tá fora, Danielzinho. Danielzinho sai desse time. Pra quem? Um primeiro volante de marcação. Negruti, que está com o contrato renovado, não vejo sendo esse cara. Pablo Maia, também não. Luan, se fosse de 2021, poderia ser. Então, vamos ser corajosos? Matheus Ferreira. Por quê? Garoto novo, 19 anos, vai correr por todo mundo, é a marcação, é pitbull. Então ele vai dar toda a sustentação para que todo mundo possa fazer o que tem que ser feito. Então, Matheus Ferreira, Marcos Antônio aqui, garotinho, para ele poder ter a liberdade para armar o jogo, para poder fazer isso de acordo com o esquema do Roger, tá? Aí aqui, beleza, Cauli ou Bobadilla, eu até acho que seria interessante, é que não dá para contar, não dá para saber como é que tá o Moreira. Em vez de o Cauli para esse jogo, eu iria com o Moreira, tá? Acho que o Moreira parece mais com o Bobadilla do que o próprio Cauli. O time até fica mais ofensivo com essa entrada do Cauli. Eu colocaria um Moreirinha. Aqui, no time ideal, temos o Luca, certo? Ferreirinha não dá. Ferreirinha, depois que ele não conseguiu fazer o Neto, vocês sabem o quê? Não dá para o Ferreirinha se titular nesse momento. E aí aqui, Luciano. Ah, Alex, Luciano. Não tem outro, pai. Não tem outro. Então, ó, esse time aqui, campeão da Sula e Copa do Brasil. Esse aqui ganha. Pode cravar, printa e me cobrem depois. Agora, só que aí agora vem o time para papar tudo. Aí é o time ideal. Roger, eu sei que você me acompanha, a gente teve um bom papo, Roger. A gente conversou, entendeu? A gente teve ali uma sinergia. Me ouve. Olha aqui, ó. Se liga. Quer ser campeão de tudo? Vem comigo. Rafael no gol. Lucas Ramon na lateral. Zaga, Sabinaço e Arboleda. Ah, Alex, o Arboleda não sabe sair jogando, mas é o melhor zagueiro que a gente tem. Mesmo sendo todos os pesares que a gente sabe que o Arboleda tem, né? Inclusive, na segunda-feira, eu estive no CT. Não, foi na segunda, foi na sexta. O senhor Arboleda chegou numa Porsche, assim, esportivaça, ao último volume de Ragatanga. Grande Arboleda. Aqui, para dar proteção a esse time, Enzo Dias. Ah, você está sendo contraditório? Eu não estou falando do meu time. Aquele time era para melhorar o do Roger. Esse aqui é o meu, garotinho. E é aqui, ó, Marcos Antônio, Bobadilla
como um trio de volantes e Danielzinho, ao bom estilo Crespo. Tava dando certo esse trio. Eles estavam triangulando bem. Esse trio era maior do que o KLB. Esse trio estava sendo melhor que o Jonas Brothers, se bem que eu acho que o Jonas Brothers eram 4, né? Ou eram 3? 3 ou 4, eu não lembro. Então esse trio aqui, os três mosqueteiros, estava dando certo, não tinha por que mexer nisso. E aí aqui, já que é o que tem, você tem que colocar o Cauli, porque você precisa de um 10. Você poderia testar colocando o Pablo Maia fora de casa, para você colocar o Pablo Maia mais para cá e dar liberdade para esses três. Poderia também funcionar. E aqui na frente, como uma dupla de ataque, igual o Zezé de Camargo e Luciano, igual fala grandes duplas, igual Alexander e Flávia. Ah, quero moral com a patroa, né? Então aquela grande dupla que aqui, meu irmão, ó, é campeão de tudo. Então, ó, de acordo com o time que a gente tem hoje, essa aqui, para mim, é a principal escalação. Esse é o time que eu acho que a gente poderia ganhar tudo. Por quê? Você tem proteção no sistema defensivo. O Arboleda é o melhor zagueiro que temos, então ele não ajudaria tanto na saída de bola, mas também não precisa. Porque eu tenho três volantões aqui que vão fazer essa saída de bola. Você tem o Lucas Amon aqui que estava jogando muito bem, que vai ter espaço para poder preencher esse corredor. Do outro lado também o Enzo Dias, que vai poder dar essa proteção e pegar esse corredor. Os três volantes vão triangular. Você pode botar o Cauli e Luciano e Caleri como dupla de ataque. Meu irmão, é colocar esse time para campo e a gente ganha tudo. Tô errado? Deixa aí no... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vasco fora de casa que tá bem. Deu Mirassol no Morumbi. Aí, Sul-Americano de novo contra o Milionários, que é o time que talvez a gente vai brigar pela liderança no grupo. Cara, Reinan, é uma agenda ferrada até a Copa agora, hein? Ah, difícil demais. Difícil demais, cansativo, né? Acho que o Roger vai ter que saber gerir muito, muito bem esses jogos aí, principalmente esses três aí que aparecem aí da Sul-Americana, principalmente eles. Vai ter que mesclar bastante, ir com um time bem mais perto do reserva, né? Então, pô, cena complicado para ele, cara. Mas desse próximo jogo especificamente, o Inter vem de 2 vitórias contra o Santos fora de casa e depois ganhou em casa da Chape, se eu não me engano, né? Com um time bastante mexido nesses 2 jogos, né? Contra o Santos, deixou ali no banco Alan Patrick, Mercado, jogadores importantes, né? O Bernabé, e daí no jogo de lá eles voltam, né? E conseguem a vitória. Então, ele teve um momento para ressuscitar também. Então eles tiveram um momento de mais tranquilidade nessa parada do que nós, na verdade, né? O time do Inter. Mas, enfim, vai ser um jogo complicado. Lá sempre é difícil jogar lá, mas eu acho que um time bem armado, uma coisa que o Roger tem que dar liberdade para o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é o jogador menos posicional do nosso time. É o jogador que tem que ter mais liberdade de mobilidade, liberdade de movimentação para articular o jogo, para construir as jogadas, para pegar a bola do pé do zagueiro, iniciar, quebrar a linha, virar o jogo, que é a característica dele, tirar o time da pressão. Esse é o ponto principal. Temos que ganhar de qualquer forma. Futebol não se ganha de qualquer jeito. São raras as vezes que você ganha de qualquer jeito, quando o cara escorrega, quando tropeçou e, sabe, chutou na trave, bateu nas costas do goleiro e entrou. Não, raras vezes. No geral, você tem que construir uma vitória. Você tem que construir para conquistar aquela vitória. Não se ganha de qualquer jeito. E, para mim, um dos principais motivos da queda do São Paulo é essa falta de liberdade, principalmente para o Marcos Antônio, por causa da capacidade dele de armar o time, construir as jogadas, tirar o time da pressão, tirar o time da confusão. E isso ele perdeu sob o comando do Roger. Com isso, o time também caiu na minha visão, Senna. É complicado. E Marina, mais do que o time sobreviver, será que a gente, como torcedor, sobrevive esse teste cardíaco aqui? Olha o tanto de jogo que tem, olha o tanto de coisa que a gente vai passar aí nesse mês de abril, fora o mês de maio ainda, que vai também ser pauleira até o final ali, até parar para a Copa do Mundo. Muitas emoções, hein, Marina?
Pois é, Senna, acho que eu já retiro o que eu disse no começo do programa, que quanto mais jogo melhor. Agora que a gente conversou tudo, já tô olhando e falando, não sei não. Fora são um, dois, três, quatro, cinco. E três em casa. 4. Complicado, né? Quatro. E O da o Copa do, do o Brasil, que do, o primeiro é em Júnior, casa. do Juventude, que é o do dia 21, 22, né? Isso. Quatro em casa. Mas vai ser complicado. A começar por esse do Internacional, né? De amanhã. Tem uma coisa que eu acho que o São Paulo perdeu também, essa capacidade de reagir, mesmo de repente tomando um gol, vai, busca, não desiste. Nos últimos jogos, tomou o gol ali, parece que esmoreceu e não conseguiu se reestruturar dentro do próprio jogo para poder buscar, de repente, um resultado melhor. Aí o que acontece? Se tomar gol, toda vez vai ser isso, não vai conseguir reagir? Tem várias formas que você pode fazer isso. Uma delas, por exemplo, se a bola tá com dificuldade, se o time tá tendo dificuldade para fazer a bola chegar ali, chegar tocando, bonito e tal, talvez melhorar a bola parada, né? Porque no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, um monte de escanteio. Quantos que o Gabriel falou? Acho que 10. Ele falou que foram 10 ou mais escanteios. E tudo cobrado errado, cobrado na mão do goleiro, não dá. Então, de repente, melhorar isso, treinar isso, fazer alguma jogada de primeiro pau, cabeça para trás, não sei, para você conseguir minimamente aproveitar as chances que aparecem para você que o São Paulo, que aparece para o São Paulo no campo de ataque do São Paulo. Então, e assim, o Internacional, ele até vem para eles a parada foi melhor, né, como o Renan falou, porque 2 vitórias, o São Paulo 2 derrotas. Mas a torcida do Inter fica meio com o pé atrás com o time, né, com toda a razão. Então, de repente, se o São Paulo conseguir especular um pouco ali aquele jogo, não ficar, parar, tomar gol logo no começo, como foi contra o Palmeiras, não. Vai jogando, aproveita as chances que tiver, e é isso. Conseguindo esse resultado fora de casa seria muito importante, mas sinceramente eu acho bem, bem difícil. Bem difícil. Fora que você tem lesão, suspensão, cara, 9 jogos no mês, desgaste físico, controle de carga, que o pessoal não gosta de ouvir, mas vai ter que ter, né? Muito BO aí para resolver. É complicado. Ó, deixa eu ler aqui algumas mensagens da galera, né, que participou aqui com a gente. O Starrecildo mandou uma mensagem aqui como assinante da AT, mandando um parabéns para o Renan aí do aniversário dele. Outros amigos também mandaram. Obrigado. O Canhoteiro mandou aqui também. SAF sem separação do social é golpe para dar calote. Cara, sempre a gente fica assustado, não tem como, né? O Oliver pergunta como é que está o Rogermômetro, termômetro de confiança do trabalho do Roger. Parece estar baixíssimo. Para você que não sabe, a gente criou lá no nosso site, no Arc Tricolor, que você pode fazer isso, um termômetro para você colocar em quem você aprova, qual é o nível de aprovação de todo mundo no elenco do São Paulo. Então você vai lá, vai colocando ali, ó, Pedro Ferreira, aprovo, Alan Franco, aprovo, Sabino, sim, Paulinho, Verinho, não sei, mais ou menos, sei lá, vou colocar um não. Lucas Moura, hoje não. Negruti, precisa de mais chances, vai. João Moreira, vai. André Silva, sim. Franco Leonardo, aí vai, né? Aí você vai mandando bala aqui até o final, né? Olha, o Amper tá com 13% de aprovação. Aí no fim, você tem ali um placar geral de todos esses caras do elenco, né? Como é que tá ali esse nível de aprovação. O Arthur ainda zerado, chegou agora, o Cedric 11%, meu Deus do céu. Rian 91, Bobadilha 83 e assim vai, né? Aí não é infinito, porque são só os jogadores do elenco atual, né? Então a gente vai. Os votos do Senna. Ai, meu Deus do céu. Eu tô indo rapidinho aqui para chegar no fim para mostrar para a galera, né? Mas ali você tem ali os nomes todos, tal, e aí chega ali qual foi o seu veredito e como é que tá a aprovação para a galera, no geral, assim, um percentual.
Então, nosso departamento de TI, que é lá de Portugal, que está no Brasil agora, o Mário Pravato aí fez esse minigame aqui, mas tem vários outros ali que você pode fazer. Você pode fazer da diretoria, esse aí pode colocar. Nossa Senhora, Vixe, Maria. Deus. aí você tem aqui, ó. Vamos ver como é que tá. O Rafinha tá com 50%. Ontem, 0. Milton Cruz. Toma um chute pro gol, toma um gol, já era. Como é que faz? O jogo amanhã é no Beira-Rio. O Inter tá numa situação catastrófica. Nada melhor pro Inter que pegar o São Paulo e recuperar os 3 pontos ali, tentar começar uma nova trajetória depois de ganhar do São Paulo. Então o São Paulo não pode vacilar. Nós teremos que dar um contra-ataque no Inter, fazer aquele joguinho, fazer um gol e o Inter que tem a pressa. Mas pela escalação do Roger, o São Paulo deve propor o jogo contra o Inter lá no Beira-Rio, cara. Isso aí é fenômeno de ver, na verdade. Agora o Cauli tem a chance de dar a volta por cima. O Cauli estaria perdendo a vaga hoje pro Luciano sendo improvisado como meia, e o Cauli ele precisa mostrar pro torcedor são paulino, pro técnico são paulino, pra instituição São Paulo, que ele tem sim. O São Paulo, além de tudo, ele tem um jogador chamado Mailton, emprestado do Fortaleza. E conversas voltam a circular aqui na internet sobre o Pochettino vir para o São Paulo. O Pochettino ele foi do River Plate. Você sabia que o Pochettino, antes desse Fortaleza aí, ele era um jogador do River Plate e bom de bola, tá? Só que aí o Fortaleza, numa visão boa de jogo, levou o Pochettino pra lá. Hoje, o São Paulo, se o Pochettino tivesse jogando no Fortaleza, no River Plate, o São Paulo iria buscar o cara assim urgente. Sai abraçando o Pochettino, quero, pelo amor de Deus. Como fez com inúmeros jogadores que vieram do River Plate, pra não procurar nada na memória, nada, ninguém. Tá aí o Tap e o Enzo Dias que não me deixam mentir. Bancos do River Plate, reservas que o São Paulo quis porque quis e hoje estão aí brilhando no São Paulo. Os dois estão. Então se o Pochettino fosse do River Plate, o São Paulo estaria se movimentando para trazer. Como é do Fortaleza, que é fácil de trazer, é fácil. Ainda mais porque o Mailton, que é nosso, está lá. Aí o São Paulo tá com aí, não, Pochettino não vou. Tem que ir atrás. Nós perdemos o Lucas Moura. Ninguém tá achando que o São Paulo vai contratar Gustavo Scarpa. Eu acho que deveria. Mas por enquanto o Gustavo Scarpa tá sendo carta fora do baralho por conta do Cauli que chegou. Se o Cauli tá lá e ainda não é nosso, por que o Cauli não pode brigar na posição com o Pochettino e também com o Pedro Ferreira e descobrir o que tem por aí? Não é Luciano. Talvez não precise mais. Eu adoro o Lucas Moura, tá? Mas talvez não precise mais do Lucas Moura. Então você ter ali o Cauli é muito arriscado, você não sabe o que esperar. Ter o Pedro Ferreira é muito arriscado, não sabe o que esperar. Já que o Mailton tá no Fortaleza, trazer o Mailton pra cá, trazer o Pochettino pra cá no lugar do Mailton, é urgente, é só ligar lá. Muitos falam que é impossível. Não era impossível também trazer o Arthur do Botafogo? Toda vez que a gente traz um cara como o Arthur, percebe o quanto é fácil trazer. O que parecia impossível, bastou uma ligação de Roger Machado, veja bem. Não é ligação do Raí, não é ligação do Rogério Ceni, não é ligação do Tele Santana, é ligação do Roger Machado pro Arthur vir. Então qual que é a dificuldade mesmo? Não consigo captar de jeito nenhum. O São Paulo lançou ali de novo ali o Moreira nas fotos, ali nos momentos em que o São Paulo coloca a gente pra olhar como que tá a preparação. E o Moreira está andando com a delegação. O Moreira pode ser um volante reserva do time do São Paulo. É coisa impressionante, né? Nós tínhamos ali o o Mike sendo reserva ali do Cédric Soares, então tava muito difícil de ver o Cédric com o Mike. Quando chega, o Mike tira a posição do Cédric, o São Paulo contrata o Lucas Ramon e o Igor Felisberto tá vindo da equipe de base. Então o Cédric passa a ser carta fora do baralho, enquanto joga ali o menino Lucas Ramon e tem o Mike ainda pra jogar. Aí do nada o Moreira volta e tá pronto, e ganhando alguns indicadores físicos. O cara na parte física, que é a parte mais precária do Moreira, hoje está boa. Então, muito em breve também começaremos a ver Moreira jogando pelo time do São Paulo e vai ser bastante curioso. É ou não é? Começando então especificamente sobre os detalhes do contrato. Então a gente tem um contrato superior ao atual contrato do São Paulo, a renovação por 6 anos, 7 anos, né, se a gente considerar o ano vigente. Então, o atual contrato do São Paulo com a New Balance vai até o fim do ano que vem. Então ainda tem mais 20 meses mais ou menos de tempo de contrato vigente. A ideia da gestão é antecipar o fim do contrato, o Casares também tinha essa ideia, já para 2026. Então, em 2026, já entrar com um novo acordo. O novo acordo teria uma evolução de cerca de 40%, até 40% nos ganhos anuais.
É lógico que a gente tem que levar em consideração a média de venda de royalties. Uma vez que um acordo é baseado em royalties, se o São Paulo vender muito, o São Paulo vai ganhar muito. Não existe teto para isso. Então, assumindo que o São Paulo venda mais ou menos a mesma média de produtos como fez no ano passado e faria nesse ano, o ganho seria de mais ou menos 40%. Então, a média de evolução nos ganhos anuais seria de mais ou menos 40%. Então, sairia de 25, que é o contrato vigente, para 32, 35 milhões em perspectivas mais otimistas. O diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, que foi indicado pelo Casares, já vinha trabalhando, inclusive fechou o acordo com o Casares ainda na gestão, quer tentar emplacar agora na gestão Assis. A gestão Assis aprova o acordo e o principal ponto de argumentação que eu escutei é, além de ser um bom contrato, financeiramente falando, ou seja, o São Paulo vai ganhar mais dinheiro do que ganha atualmente com a New Balance, o São Paulo renovar o contrato, antecipar o acordo para já, pode antecipar garantias para o São Paulo que tem pouco capital de giro, emprestar dinheiro nos bancos. São Paulo está em vias aí de emprestar 84 milhões junto a Daicoval e Tricura, esses dois bancos, e a ideia é, como o FDIC necessita de garantias, ou seja, São Paulo precisa mostrar que vai ter dinheiro em caixa no futuro para poder antecipar crédito agora, São Paulo acha que acertar a renovação com a New Balance é importante. Esse é o ponto da situação. O ponto da oposição. A gente revelou nesses últimos dias que o contrato da New Balance tem, primeiro, uma multa rescisória de 200 milhões de reais. Ela é escadinha, então ela começa em 2026 em 200, no ano que vem, em 2027, é de 175, vai sempre diminuindo 25 milhões. Então 200 em 2026, 175 em 2027, 150 em 2028, 125 em 2029, 100 milhões em 2030, 75 em 2031, 50 em 2032. Essa é a escadinha das multas rescisórias. A avaliação é, se o contrato de 6 anos vai gerar em média um lucro de 35 milhões, se a gente for fazer 35 vezes 6, vai dar um pouco mais de 200 milhões. Então a avaliação é, a multa é muito alta. Se o contrato como um todo vai girar em torno de, no máximo, 200 milhões, segundo essa perspectiva, a multa não pode ser de 200. Essa é a avaliação da oposição. Aliado a isso, se a multa é alta, o tempo do contrato também não pode ser tão alto. Mais um ponto, a oposição acha que a oposição e alguns conselheiros ligados ao presidente do Conselho Oten Ares, tá? Inclusive foram conselheiros ligados ao Oten Ares e foram conselheiros ligados à oposição que protocolaram um pedido de adiamento da pauta que vai rolar no próximo dia 6. A grande questão é, não precisa fazer agora, poderia fazer no ano que vem, já na próxima gestão. Só que, como eu disse, a ideia da situação é que antecipar a garantia de que o São Paulo vai ter crédito para o futuro ajuda nos empréstimos com os bancos atuais, né? Menos juros, o rating de crédito do São Paulo pode aumentar. Fica nisso então. O que está rolando agora? Hoje, no caso, eu estou postando vídeo amanhã, 2 conselheiros, como eu falei, ligados ao presidente Oten Ares e à oposição, protocolaram um pedido pedindo o quê? Protocolaram um pedido, um requerimento pedindo para que a pauta seja adiada, não seja no dia 6. Eles acham que está sendo enviado, e abro aspas, goela abaixo. E estão convocando o diretor de marketing, Eduardo Toni, para aparecer na reunião antes da votação do próximo dia 6 para responder a perguntas, para prestar esclarecimentos. Isso vai depender, porém, do presidente Armassi Júnior. Ele tem que avalizar isso. O que eu escutei de gente da situação? Não vai haver mudança de data. Segue no dia 6. Eles já estão recebendo várias reclamações, eles sabem da bronca de parte do conselho, dessas alas do conselho, mas acredito que o contrato é bom. Então, a articulação dos próximos dias vai ser por explicar a essas alas descontentes como o contrato é bom. E vai ficar nisso. O que eu escutei hoje, a chance de reprova é muito grande. Muito grande. Mas ainda tem uma semana aí para a situação se articular e tentar resolver a situação. Então, assim, tem os ganhos reais no contrato. A questão da oposição e dessa ala ligada ao presidente Oten Ares de Abreu é que poderiam ser ganhos maiores. De qualquer forma, deve ter pano para a manga ainda. Deve rolar ainda bastante discussão. A gente fica ligado e traz detalhes nos próximos dias. Mas, por enquanto, está nesse pé. Tem muita rejeição ainda no conselho. A galera da situação acha que a rejeição está muito ligada à oposição, então ligada a grupos que, apesar de serem relativamente grandes, mas ainda não a maioria do conselho. Então, se fosse votada hoje, eles acham que ela passaria. Galera da oposição já vê de outra maneira. Acha que é um corpo substancial de gente descontente com o contrato e que é necessário chamar o Dr. Toni para prestar esclarecimentos nessa reunião do próximo dia 6. Vamos ver o que vai acontecer.